Sim, estou muito feliz de poder entregar uma sede digna para poder receber a população e que essa população tenha um espaço, que a gente possa diversificar os nossos serviços com mediação, com conciliação, ter um espaço para criança, psicossocial, psicólogo, assistente social e todo o trabalho da Defensoria, os projetos com saúde, os projetos com infância e juventude, a atuação pela família, enfim, que a gente possa diversificar e que jamais seja um ponto de encastelamento. O que a gente quer que o defensor público vá até onde o povo está, né? E que se o povo precisar de um local para saber onde é aqui. Mas nós vamos até onde o povo está, porque é muito importante isso para a gente. Nós temos um projeto de expansão no interior do estado. Já temos, desde que entramos, mais de 50% do interior do estado do que tinha para o que tem hoje. Então nós estamos continuando, são 11 sedes agora já inauguradas. Vamos inaugurar novos locais, porque a gente quer isso, é que a Defensoria finque seus pés e ajude a população. E some forças com a população, sempre com os diálogos no local, diálogos institucionais e diálogos construtivos para a gente fazer a transformação social necessária que é na instituição, que é a Defensoria Pública, que é feita para servir ao povo. E a gente pode encontrar aqui o detalhamento das ações que podem ser desenvolvidas pelos defensores públicos no âmbito social, mas no âmbito propriamente da defesa das pessoas, né, de ações, de medidas, como é que todo esse trabalho será coordenado? Sim, a gente tem uma atuação judicial e extrajudicial. Na nossa atuação judicial, nós temos em todas as varas, todas as unidades aqui do Juazeiro do Norte, de Barbalha, de Crato também, falando sobre da região, né? Nós temos a atuação de defensores e defensoras públicas também para dar esse acesso à justiça nas custódias, em todos os locais. Mas, para além disso, nós também queremos essa atuação que evite que demandas cheguem ao judiciário. É um acesso à justiça de maneira ampla para que a gente possa resolver as demandas, possa resolver os problemas, dialogando, construindo, dando ideias, projetos necessários ao acesso à justiça e ao empoderamento da população. Esse espaço aqui, 700 metros quadrados, com certeza vai abrir um leque, né, doutora, para quem precisa justamente daquelas pessoas em vulnerabilidade, que não pode arcar com a despesa com o advogado. E que, logicamente, a Defensoria faz esse papel, nova sede para acolher essas pessoas. Faz esse papel e para além disso, porque a Constituição vai dizer que a Defensoria é expressão e instrumento do regime democrático. Então, para além dessas questões de atuar com ações judicializando, a gente faz uma grande atuação também antes de judicializar e para evitar judicializações desnecessárias. O que a gente quer, a gente sabe que teve um empobrecimento muito maior pela pandemia, nós passamos por uma situação muito difícil de pandemia e a população está cada vez mais empobrecida, pessoas sem emprego, pessoas sem moradia, e o que a gente quer enquanto Defensoria é pensar em soluções, somar nesse conjunto, né, do acesso à justiça, da cidadania, para que a gente possa ser uma voz efetiva da população e sempre sendo o reflexo do que eles precisam da gente. Existe uma preocupação também da Defensoria em publicizar, de fato, essas ações para que a população se torne cada vez mais consciente de como essas ações, essas atividades, como ela pode encontrar na Defensoria o apoio necessário para todo tipo de situação? Sim, a Defensoria trabalha com educação em direitos, com projetos, com acesso à justiça de uma maneira ampla, como eu já falei, mas a Defensoria atua nesse ponto, nesse lugar de encontrar soluções. O cidadão, a cidadã, a pessoa chega na Defensoria e tem um problema. E nós precisamos encontrar a solução. E a solução nem sempre é escrever uma petição e mandar para o judiciário. A solução, às vezes, é mais rápida, às vezes é mais fácil, às vezes é mais trabalhosa, mas é mais efetiva. E é essa solução que nos interessa, dar respostas. Por exemplo, saúde é algo também muito preocupante que a gente pode resolver sem judicializar. Muitas demandas, às vezes foi num posto não tinha um remédio de pressão, mas no outro tinha. Então a gente precisa ser esse elo para que o acesso à justiça seja cada vez mais efetivo. Esse é o trabalho que nós nos propomos a fazer, esse é o nosso trabalho de expansão, essa é a nossa razão de viver. Nós existimos porque o povo precisa da gente, porque o povo lutou pela Defensoria Pública e é por isso que nós estamos aqui, para somar forças, né? Nós, dentro da rede, dentro do sistema, nós somos mas mais um que vai dar vez e voz, que vai estar com a população sempre ao lado, para que a gente possa reproduzir falas e reproduzir sentimentos, vontades, desejos e direitos, garantia de direitos. É disso que a gente está falando. Olha, a Defensoria Pública, ela está ali calcada no tripé determinante para o bom funcionamento da justiça. Não há justiça sem o assessoramento de um advogado.
mas nem todo mundo tem condições financeiras de constituir um advogado. E aquelas pessoas mais carentes, aquelas pessoas hipossuficientes, têm a necessidade, cada vez mais premente, de buscar o auxílio de um profissional. E aí está o defensor público, para acolher, para ouvir e para levar a demanda daquela pessoa que está num conflito para resolver junto ao judiciário. No primeiro momento, tentando resolver essa situação ali apresentada através de um núcleo de mediação de conflitos. Quando não se resolve o conflito, busca o judiciário. Com isso, nós encontramos a tão sonhada paz social, porque as pessoas, acreditando na justiça, elas deixam de resolver os conflitos pelas suas próprias forças. Com isso, ter um prédio à altura do Porto de Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte hoje é uma cidade forte, uma cidade bonita, que exige de nós que fazemos o poder público espaços adequados de acolhimento e de recepção. Aí a gente fica muito feliz enquanto juazeirense em perceber um prédio dessa magnitude entregue para essa população que mais precisa do acesso à justiça. O senhor faz parte do quadro, né, antes de ser prefeito, da Polícia Judiciária. Já teve muitas experiências em relação ao defensor público, a importância dessas pessoas para quem justamente não pode pagar, prefeito, pelo serviço que é tão essencial, acesso à justiça de um advogado? Não tenha dúvidas. São 22 anos que a gente está na condição de profissional de segurança pública e lá na delegacia de polícia, assim como a polícia militar, são as primeiras portas que a população, em especial a população mais carente, costuma bater. Às vezes pessoas são presas e elas têm, às vezes não, sempre elas têm o direito de ampla defesa e contraditório. Não é porque ela está naquela condição ali de preso, de conduzido, que já poderá ser condenado, alijado da sociedade. Aquela pessoa precisa do acesso à justiça e muitas vezes não tem dinheiro para pagar sequer o advogado e muitas vezes pode ser vítima de uma injustiça se não tiver a defesa. Então a Defensoria Pública é determinante. E muitas vezes as pessoas, para resolverem conflitos de um modo em geral, e não necessariamente crime, quando batem a porta da delegacia, está lá o policial para dizer, busca a Defensoria, procure a Defensoria Pública, e muitas vezes que elas procuram, elas têm êxito na resolução do seu conflito. Portanto, é sim uma instituição muito importante para todos. É muita felicidade, a gente está aqui, inclusive, testemunhando aqui em Juazeiro, né, a inauguração da sede da Defensoria Pública. Entendendo, inclusive, que a Defensoria Pública ela tem uma missão, ela tem um compromisso vital, né, com a sociedade. Existe uma dívida histórica, né, desse modelo de justiça que nós temos no Brasil, e a Defensoria ela cumpre esse papel de ser aquela porta aberta para receber as demandas do coletivo, da sociedade, inclusive para questionar sobre o direito, né, a conquista desses direitos e a viabilidade, né, dessas conquistas de direitos. Então a gente fica muito emocionada. Na época do nosso mandato de deputado estadual, nós acompanhamos de perto essas demandas, né? Porque naquele momento nós estamos falando aí em 2003, né? Estamos falando aí de 20 anos atrás, né? Então nós estamos falando inclusive de um tempo, de um período, né, em que os operadores da justiça, a Defensoria, os servidores da Defensoria Pública, eles passavam por sérias dificuldades, né? Inclusive em relação à questão do ambiente, das estruturas de trabalho, das condições de trabalho e também do salário, né? Dos vencimentos, de toda essa parte relacionada à valorização dos defensores e defensoras públicas do Estado do Ceará. Então, nesses últimos 20 anos, os avanços que vem tendo são significativos. E queremos pontuar, principalmente nesses últimos 8 anos, do governo Camilo, do governo Elmano agora, né, que deu essa arrancada importante, poderosa, né, nesse sentido de reconhecer essas demandas históricas e de reconhecer principalmente o papel que a Defensoria Pública tem em relação a que a justiça se faça mais perto e mais presente daqueles que realmente precisam serem acompanhados, terem as informações, e se sentirem no Estado Democrático de Direito, né? Onde as oportunidades de igualdade elas estão presentes para todos os segmentos, pretos, brancos, indígenas, quilombolas, pardos, né? Toda essa multiplicidade que é a nossa representatividade social, essa multirracialidade, né? Que o Brasil em termos de cultura, em termos de povo, né?
Então é muito gratificante a gente estar aqui hoje, nesse momento, celebrando essa conquista, que é uma conquista da sociedade cearense, não só dos defensores, né, públicos, mas da sociedade cearense como um todo. E dizer que a amplitude que isso tomou, né, pelo Conselho, hoje nós temos uma defensora externa, né, como foi dito aqui na atividade pela nossa querida doutora Elizabeth, que é uma representação quilombola, né? Ela tem assento no Conselho, né? Ela é defensora externa, né? Também, e que representa toda essa luta aí importante, trazendo as comunidades para o centro desse debate e da garantia desses direitos.